Fala galera do Quebrando as Bancas, todo dia de segunda a sexta, almoço com o Luiz, um vídeo novo pra você sempre por volta do meio-dia. E hoje eu vou falar com vocês sobre um tópico aí que eu acredito que tem grande chance de cair na prova da PRF, tá? Um tópico de redação que tem a ver com uma mudança específica que a PRF vem passando nos últimos anos. E isso que eu vou falar, teve uma ênfase bem grande na revista do plano estratégico da PRF para os próximos anos, então fiquem ligados aí até o final do vídeo que eu vou falar sobre esse tópico e vou contar umas histórias aqui da PRF de quebra também. Quero avisar vocês, né, antes de entrar no vídeo propriamente dito, que no dia 22, tá, desse mês, vai ter um evento gratuito aqui no QB, mais informações no link fixado aqui nos comentários, onde eu vou trazer tópicos que você não pode ir para a prova sem ler, sobretudo para a prova de redação. Vou trazer textos, vou indicar para vocês textos que vocês devem ler para ir para a prova de redação, né? Vou dar esquematizadinho para vocês. E alguns outros tópicos, né? Vou tentar dar uma motivada, que eu sei que tem muita gente aí que está precisando de motivação. E outros tópicos que são importantes também para a prova objetiva. Então não deixem de assistir esse vídeo no dia 22, tá? Mais informações, link fixado aqui nos comentários. Se não está inscrito ainda no canal, para não perder esse vídeo, porque esse vídeo não vai ficar no ar, tá? Vai ser um vídeo que vai rolar aqui, vai ter a estreia no dia 22 e depois vai sair. Então, fiquem ligados. Voltando para o vídeo de hoje, pessoal, a PRF tem mudado bastante, né? Seja pelo uniforme, seja pelas viaturas, seja pelo modo de trabalhar, principalmente, e é aí que eu vou fixar o meu vídeo de hoje, né? Esse modo de trabalhar. Hoje, a PRF investe muito mais em tecnologia do que investia antes, tá? Eu vou dar um exemplo lá do início da minha carreira na PRF, né? Como já comentei aqui com vocês, eu comecei lá no Tocantins, né? 2013 foi o lançado o edital, prova em 2014, correu todos os trâmites lá, agosto de 2014 fui lotado no Tocantins. Passados alguns meses, fui escolhido lá para fazer um curso de enfrentamento ao tráfico de drogas, né? Basicamente, a gente ia ter algumas instruções mais específicas, né, sobre como combater o tráfico de drogas naquela região, as rotas do tráfico, técnicas de entrevista mais avançadas, técnicas de identificação veicular mais avançadas, né, e de identificação de mocó, de outros dos principais locais onde escondem as drogas, né. Isso a PRF constantemente divulga aí nas mídias oficiais, né. Inclusive eles usam o bordão assim, né, não passa nada e tal, porque os policiais realmente têm essa expertise aí da PRF de localizar a droga, né, as drogas escondidas dentro do motor, droga escondida dentro do painel, né, o pessoal da PRF é muito bom nisso. Eu tive um treinamento focado para esse tipo de combate ao crime, né. Um dos instrutores, pessoal, ele era um dos melhores do Brasil em técnica de entrevista. Eu não vou dar, obviamente, o nome dele aqui, nem o local onde ele é lotado, né? Nem sei se ele está nativo ainda, mas o cara era realmente fera. Na época, não existia a tecnologia que existe hoje, tá? Que é o foco principal do vídeo, né? Falar sobre a tecnologia. Então, como que eles descobriam, né, as drogas e derrubavam e pegavam um monte de carga, né, de droga, mesmo naquela época, né? Óbvio que aumentou muito nos últimos anos, mas já naquela época tinha policiais com uma expertise muito grande e conseguiam derrubar cargas gigantescas de drogas sem tecnologia. Como que eles faziam isso? Cara, tirocínio policial, né? Ele observar a rodovia, observar o comportamento das pessoas. Então, o PRF, naquela época, ele tinha que ser, né, se ele quisesse ser um grande derrubador, né, de cargas ilícitas, ele tinha que ser praticamente um psicólogo, um psiquiatra, um observador do comportamento humano. E mais do que isso, ter uma habilidade muito grande para identificar alguém falando mentira. Então era muito comum naquela época e hoje, né? Isso ajuda, sempre vai ajudar na atividade policial, mas naquela época muito mais. Técnicas de entrevista, saber identificar quando uma pessoa está mentindo, saber identificar quando uma pessoa ficou nervosa. Ué, por que ela ficou nervosa? Eu só abordei ela aqui, por que ela ficou nervosa? Né? Então as ocorrências daquela época tinha muito mais a ver com essa habilidade dos policiais de identificar mentiras, né? Esse tirocínio policial
de entender que determinado comportamento que a pessoa estava tendo era para esconder algo ilícito que ela estava trazendo. Isso era muito interessante, né? Eu lembro que num dos cursos, né, nos foi passado um vídeo desse policial, que era um dos melhores entrevistadores do Brasil, e ele fez o cara se algemar sozinho, tá? Eu não vou falar, obviamente, aqui das técnicas, né? Mas ele foi fazendo uma série de perguntas que ele ia mostrando para a pessoa, né, que ela estava mentindo. A pessoa não conseguia sustentar a mentira, porque ele ia fazendo perguntas de um jeito que ela acabava, né, se contradizendo. E daí chegou no final da entrevista, esse policial só deu, tá, meu querido, né, já sabe aí, né, casa caiu. Cara, ele nem foi, a carga estava dentro de um caminhão, né? Esse policial, esse PRF, ele nem foi procurar a carga nesse primeiro momento. Ele foi só na entrevista, fazendo perguntas, questionando o indivíduo, né? Chegou no final dessa entrevista, deu a algema assim, ó, botou a algema assim na mão, né? Tá, meu querido, você já sabe, né? E o cara foi lá, pegou as algemas da mão do PRF e se algemou, né? Se algemou. Porque realmente a entrevista foi muito bem feita, era um jeito assim que o PRF realmente entrava na mente daquela pessoa e ela se algemou, porque ele pensou, né, pô, já era pra mim, é óbvio que vão encontrar a carga. Depois de algemado, ele disse, a carga tá lá num fundo falso atrás do baú. Aí sim o PRF foi lá. Então ele usava a técnica de entrevista de um jeito, né, para otimizar o trabalho policial, porque se fosse em cada caminhão, em cada veículo que ele abordasse, né, se ele fosse fazer uma inspeção minuciosa no veículo, ele ia demorar 3, 4 horas em cada veículo, né? Já na entrevista, em poucos minutos ele já conseguia saber se a pessoa estava escondendo alguma coisa, né? Ele entrava na mente da pessoa e acabava conseguindo fazer a pessoa falar, né, onde estava o ilícito. Então, algo que demoraria 4 horas ele fazia em minutos. E o cara era realmente um fenômeno, né? Um fenômeno. Infelizmente, né, essas pessoas são heróis anônimos, né? A sociedade não sabe, nem pode saber, né, pessoal? Por causa da segurança orgânica, né? A segurança desse indivíduo, que eu nem sei mais ainda se está nativa. Eu lembro que na época não faltava muito para ele se aposentar, né? Mas são heróis anônimos, né? São histórias incríveis que talvez aí no futuro, né, vocês possam saber com mais detalhes. Mas é algo realmente incrível, o trabalho que esse policial fazia. Hoje, pessoal, mudou, né? Mudou. Essas técnicas que eu falei para vocês, elas continuam sendo importantes? Continuam, né? Continuam. Só que hoje se usa muito mais a tecnologia. Não vai ser o policial, né? Isso aí eu posso falar porque a PRF já divulgou isso, seja em entrevistas dadas pelos diretores, seja no plano estratégico. No passado, né, ficava lá um policial observando a estrada, assim, né, vendo os veículos, comportamento estranho daquele veículo lá. Olha aquele indivíduo ali, estranho, ele olhou pra mim ali, baixou a cabeça, estranho aquele cara, e abordando desse jeito, né? O feeling policial era muito importante, tá? Então era muito mais o feeling, o olhar do policial para a rodovia, e é isso que acabava derrubando os carregamentos ilícitos. Hoje é tecnologia, né? E tecnologia de primeiro mundo, né? É algo que está crescendo, está caminhando, mas a PRF está despontando nisso. Eu vou dar um exemplo meu, tá? De uma viagem para um país de primeiro mundo aí, para Nova York, tá? Foi minha lua de mel, eu e a minha esposa, a gente foi para Punta Cana, e de Punta Cana a gente foi para Nova York. Chegando em Nova York, os policiais, né, desci do aeroporto, passei por toda a imigração, né, tudo certo. Aí, na hora, depois de pegar minhas malas, né, já quase saindo do aeroporto, um policial, né, tava me esperando já, eu e minha esposa, e me chamou, né, vem aqui por gentileza, não, só bota as malas ali. Daí passou minhas malas no raio-x, entreguei meu passaporte da minha esposa lá pros outros policiais, e eles estavam conferindo e minhas malas passaram num raio-x, né. Depois disso, tudo ok, obrigado pela cooperação, é isso, boa estadia no país, tá? Muito educados. Mas o que eu quero dizer? Eles usaram ali algoritmos, tá? Não tava um policial antes, assim, ó, olhando, né? Tá, quem que eu vou abordar? Não que eles não façam isso, podem fazer também. Mas eles usaram um algoritmo. O algoritmo deles acusou
que era estranho, né? Um casal de brasileiros está chegando em Nova York por Punta Cana, né? Um país latino, pobre, tem prisões, já histórico de prisões de pessoas fazendo esse mesmo percurso, né? Levando drogas para os Estados Unidos. Então, um algoritmo acusou. Não precisou ficar lá um cara plantado o tempo inteiro, quem que eu vou abordar? Né? Então eu não posso, obviamente, dar detalhes de coisas que não foram divulgadas ainda para a PRF, mas eu estou aqui trazendo para vocês um exemplo de como a tecnologia pode ser utilizada para otimizar o trabalho policial. Não foi um senhorzinho que ficou lá olhando para aquelas milhares de pessoas, né, circulando pelo aeroporto e vou abordar aquele com o tirocínio. Não. Um algoritmo, um software, né, provavelmente ligado a um Big Data, a um sistema na nuvem de análise de dados, ele viu que haveria uma chance grande de encontrar algum ilícito abordando a mim e a minha esposa, né? Aí, claro, checando ali meu nome, checando meu histórico, eles têm acesso a tudo, né? Então, a partir do momento que eles pegaram o meu nome, né, o meu passaporte, aí eles certamente viram que eu era policial, certamente viram que a minha esposa era médica, né? Então, aí, beleza, me liberaram, me trataram super bem. Mas, nesse momento inicial, eles pouparam bastante tempo, né? Assim como o sistema falhou, né, no caso pegou um cidadão de bem, pode ter certeza que a taxa de acertos, né, de aliar a tecnologia ao trabalho policial aumenta muito a taxa de acertos, né? A PRF, ela não quer, um cidadão de bem, o cara não fez nada de errado, a PRF não quer ficar atrapalhando esse cara, segue viagem, né? Vai curtir as suas férias, vai curtir a sua viagem aí. A PRF quer dar trabalho pro criminoso, né? Só que muitas vezes a gente vai abordar o cidadão de bem que está numa viagem com a família, a gente vai abordar ele também. Só que cada vez menos a gente quer abordar esse cidadão de bem e focar no criminoso, né? Então a tecnologia, por meio aí de algoritmos analisando o comportamento do indivíduo, ela otimiza o trabalho policial, tá? Então saibam, a PRF está mudando muito. Isso, pessoal, que eu contei aqui do cara que era o fera na entrevista, 2014, era o jeito que o trabalho era feito. Agora a gente está em 2021, são poucos anos e a coisa mudou muito. Não é por acaso, pessoal, comparem aí, né, a quantidade de ilícitos que a PRF pegava lá em 2014 com a quantidade que pegou no último ano. Foi absurdo, foi um recorde histórico, né? E a tecnologia tá por trás disso daí. Então, hoje eu só dei uma pincelada aqui nesse tópico de tecnologia para o trabalho policial, né? E no dia 22 eu vou trazer outros tópicos como esse e vou indicar textos para vocês lerem para a prova de redação. Vocês têm que estarem preparados, né? Tem que terem subsídios para argumentar caso apareça um tema desse de tecnologia aliada ao trabalho policial, tá bom? Por hoje é só, um grande abraço, até amanhã, tchau, tchau.